Declaro aberta mais essa sessão da terceira turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Alguma comunicação, doutora Camila? Sim, presidente. No próximo dia 30, aniversaria, só um segundo, que minha colinha ficou onde? Deixa eu ver quem que vai aniversariar dia 30. Esqueci. Lembra? Não sei, misturaram aqui. Depois eu falo o nome de quem Então, vai aniversariar. fica mais para o final. Deixa para o final. Esqueci a cola. Submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Aprovado. Sem objeção, está aprovado. Esqueci a A cola. secretária agora vai declinar os processos que serão retirados da pauta. Sala de sessão, relator, juiz convocado Delane. O processo está, inclusive, com inscrição para sustentação oral, número 4 da pauta, RO 10.125.27/2019. Será reincluído oportunamente, com nova publicação. Somente isso. Agora faremos o pregão dos processos que se encontram inscritos para sustentação oral à distância. Juiz de fora. Pode ser. Sala de sessão, relatora, desembargadora Camila. Número 16 da pauta, RO 10.596.03/2017. Está presente no foro de Juiz de Fora, Dr. João Batista Pinto, pelo reclamado recorrente. Número 16 da pauta. E Como vota a doutora Camila? Conheço dos recursos ordinários interpostos por Giovanni Dias e condomínio Chateau Riviera. No mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada e dou o provimento parcial ao apelo da autora para determinar a aplicação do IPCAE como índice de atualização dos créditos trabalhistas a partir de 25/3/2015 e da TR para o período anterior a esta, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas processuais por compatíveis. Em atendimento à recomendação conjunta, determino que a Secretaria da Turma faça a expedição de cópia dessa decisão com ofícios pertinentes. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor João Batista Dili Pinto. Boa tarde. Boa tarde, senhores doutores e desembargadores. Boa tarde. Data máxima vênia, no caso em tela, há de se verificar os dados e os argumentos do recurso do reclamado. Tem que se observar que a perícia médica foi realizada sem que o médico perito fosse no local de trabalho. Não houve expensão do local de trabalho. As informações colhidas pelo médico perito foram pelas mesmas informações da reclamante quanto à atividade da mesma dentro do condomínio. Observa-se também que a reclamante teve vários afastamentos pela Previdência Social, todos com a conclusão da espécie 31. Apenas um foi com a espécie 91, que foi, inclusive, impugnado pelo condomínio. E, ao contrário de que entendeu o MM juiz da primeira instância, houve, sim, essa impugnação na forma administrativa. E se observarmos a folha 177, a conclusão da decisão da Previdência Social foi no sentido de que nos laudos realizados não foi reconhecido a doença incapacitante, que a doença incapacitante da reclamante tem anexo à atividade laborativa junto ao condomínio. Observa-se também que a reclamante, quando saiu do condomínio, ela fez o exame demissional e foi julgada apta ao trabalho.
e somente um ano depois é que ela voltou a requerer novo benefício da Previdência Social, que foi reconhecido como espécie 91 e de forma patologia degenerativa. Acrescenta-se ainda o fato que a reclamante recorreu perante a Justiça Federal contra as decisões do INSS, do qual foi realizada uma perícia e a perícia foi declinada que não havia doença ocupacional e nem incapacitante. O processo foi julgado em março de 2018 como improcedente. Nesse contexto, data máxima vênia, não há que se falar em culpa ou ato ilícito praticado pelo condomínio, razão pela qual deve ser excluído os danos morais e a estabilidade provisória e demais reflexos. De outro lado, também há que se convir, ainda que tivesse uma condenação, o valor de R$20 mil por danos morais é exorbitante. Assim, há de ser reformada a decisão para atender o pedido o recurso da reclamada na sua totalidade. Oportuno também se faz manifestar pelo recurso da reclamante, da qual a insalubridade foi declinada por perícia a inexistência de condições insalubres. E o pedido também de pensão mensal se reporta às fundamentações anteriores. Inclusive, ela deixou de receber benefício pela Previdência Social em face não haver incapacidade para o trabalho perante a Justiça Federal. Assim, deve também ser julgada improcedente o recurso ordinário da reclamante. Era só isso. Eu vou requerer vista desse processo e fica, então, retirado de pauta. Vamos examinar melhor, doutor. Fica retirado de pauta. Tudo bem. Obrigado. Seguinte. Uberlândia. Sim. Conexão. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Processo número 8 da pauta, RO 10.172, 78/2017. Inscrita, doutora Ana Carolina Rosa, está presente no foro de Uberlândia. Número 8 da pauta. Bom dia. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante no mérito do-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento a título de honorários advocatícios em favor dos advogados das reclamadas no valor de 5% sobre o valor da causa e mantém o valor atribuído à causa. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Ana Carolina Momenté Rosa. Boa tarde. Eu vou aguardar voto divergente. Há divergência? Não. Então proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. 36, RO 11.888, 77/2016. Presente no foro de Uberlândia, doutor Rinaldo Muniz, pela reclamada recorrente, 36, RO 11.888. Aqui já teve sustentação oral, né? Nesse processo, eu marquei ele. Já houve. 36, sim. Houve eu pedir vista, em vista do que foi dito da tribuna. Uhum. E reformulei o meu voto. E, em conclusão, conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito do provimento parcial ao apelo para afastar a justa causa declarada
pela respeitada sentença recorrida e condenar a reclamada a pagar ao reclamante aviso prévio proporcional, férias proporcionais mais 1/3, 13º salário proporcional, multa mais 40% do FGTS, entregar-lhe guias do FGTS no código da dispensa sem justa causa, chave de conectividade e guias do CDSD. Também dou provimento ao recurso para decotar da respeitar a sentença recorrida a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios a favor da reclamada e para julgar improcedente a reconvenção oposta pela reclamada, reconvinte, por ser a Justiça do Trabalho incompetente em razão de matéria, para apreciar a ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes relativos a aluguéis de áreas de hotel, serviços de lavanderia e também por ilegitimidade de causa passiva do reconvindo para responder por despesas realizadas em relação à linha telefônica em nome de Cleide Omar Oliveira. No mais, por ausência de prova dos alegados direitos contrapostos pleiteados na reconvenção, invertendo os ônus das sucumbências com custas processuais pela reclamada. Aqui o caso concreto é de um gerente de hotel que era inicialmente fiscalizado por um dos sócios da empresa que foi acometido de um AVC. E a partir dessa data, a empresa se tornou absolutamente indiferente ao exercício do cargo de administração. E somente quando esse gerente inseriu o nome dele numa chapa para disputar cargo de direção de sindicato, é que a empresa então engendrou contratou uma auditoria para apurar fatos que ela já deveria ter apurado ao longo de 8 anos de exercício do cargo sem qualquer fiscalização. E, portanto, há no mínimo culpa em vigilando da empresa se porventura alguma coisa aconteceu nesse período. A suposta, quer dizer, a jurisprudência aqui da terceira turma é no sentido de que inquérito para investigação é simplesmente um procedimento, não é prova. E, portanto, o inquérito não faz prova a favor da empresa que remunera o perito que presta um serviço para ela. A auditoria apurou a existência de um revólver calibre 38, entregou à empresa, a empresa denunciou o reclamante à polícia, foi aberto um inquérito policial a esse respeito e, portanto, esse fato não pode ser objeto de justa causa, porque já foi destacado como uma medida disciplinar que aplicou uma suspensão por 6 dias ao reclamante. Portanto, isso já é suficiente para desconfigurar a justa causa que foi aplicada. Por outro lado, a empresa acusa o empregado de ter favorecido a sua suposta namorada, instituindo, quer dizer, montando para ela um salão de beleza numa casa que está situada ao lado do prédio do hotel e que ele também era administrador e que também era da sua responsabilidade administrar os aluguéis. A casa tinha mais de um inquilino e uma delas é uma transportadora conhecida e que teria locado o local já com uma linha telefônica instalada e que estaria no nome da suposta namorada do reclamante. Era fato já do conhecimento da empresa, não há que se falar em desvio ou improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento. Tudo nos conduz à convicção que a dispensa do reclamante foi uma atitude retaliatória
ao fato de ele ter sido eleito membro da diretoria do Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no cargo de suplente do Conselho Fiscal Efetivo. Em relação a essa eleição, nós estamos negando qualquer direito à reintegração, porque cargo de suplente não tem direito, os mesmos direitos que tem o exercício da titularidade efetiva. Também não há dano moral a ser atendido aqui para o reclamante. E a reconvenção, que foi julgada procedente na inicial, não se sustenta. A empresa quer transformar o trabalhador em inquilino, porque ele, na condição de administrador, teria ocupado um dos apartamentos do hotel. O fato era do conhecimento do empregador e, portanto, o máximo que isso poderia redundar na Justiça do Trabalho seria o direito dele pleitear a incorporação do valor a título de salário-utilidade. Mas não é o caso porque não há pedido. Pretender cobrar dele outras questões que são inerentes a direitos de natureza civil, como o aluguel de linha telefônica, como despesas de serviço de lavanderia. Então, o nosso voto é nesse sentido. Como vota o eminente juiz Delany? Acompanho Vossa Excelência integralmente. Como vota a eminente desembargadora Camila? Acompanho inteiramente Vossa Excelência. Então, se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Também do Foro de Uberlândia, na sala de sessão, relator, juiz convocado Danilo. Processo número 22 da pauta, AP 10.672-20/2018. Presente no Foro de Uberlândia, Dr. Fernando Lélio Júnior, pelo reclamante agravante. 22 AP 10.672. Com vota, doutor Danilo. Eu conheço do agravo, no mérito, nego-lhe provimento. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Fernando Suzia Leles Júnior. Boa tarde, excelência. Cumprimento a todos os ilustres embargadores, na pessoa do senhor presidente, aos demais serventuários, colegas advogados, Ministério Público. A questão aqui, excelências, é, de certo modo, simples, mas, ao mesmo tempo, traz alguns particulares aqui. O que acontece? O presente processo teve, em segunda instância ainda, por esta egrégia turma, decisão no sentido de que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, essa colenda turma, recebendo o recurso do autor, negou-lhe provimento, recurso ordinário, quanto aos consectários decorrentes da terceirização, e quanto ao recurso patronal, das 3 primeiras reclamadas, foi dado provimento para julgar improcedente a reclamatória com relação às, isso está expresso no trecho do acórdão, com relação às 3 reclamadas recorrentes. A 4ª reclamada, que fazia parte, no nosso entender, manteve-se no processo e a condenação quanto aos consectários do enquadramento bancário persistiu com relação a esta 4ª reclamada, a qual recorreu a este egrégio tribunal, porém o seu recurso foi inadmitido já na primeira instância por não haver depósito recursal, excelências. Então é muito simples a questão, porque até analisado por uma questão de lógica jurídica. Em diversos processos em que a decisão do Supremo Tribunal Federal adveio, foi julgado com decisão favorável na primeira instância pela terceirização, adveio a decisão do Supremo e as egrégias turmas deste colendo Tribunal Regional do Trabalho, ao julgarem os recursos patronais, deram-lhe provimentos para
excluir toda e qualquer condenação do processo, revertendo os ônus de sucumbência. Neste caso aqui, pelo menos não é o que verifiquei que consta do acórdão. O acórdão ele é expresso, julga, dá provimento, aliás, ao recurso ordinário das 3 primeiras reclamadas e julga, portanto, improcedente a reclamatória com relação, e está bem frisado lá, especificamente às 3 reclamadas. O porquê de se colocar dessa forma tão específica que a reclamatória seria improcedente apenas com relação às 3 reclamadas. Não me parece outro entendimento possível, a não ser o de que a reclamação seria procedente, então, com relação à outra reclamada, que é a 4ª reclamada, pela qual prevaleceriam os pedidos da inicial aos quais teve procedência na primeira instância. Ainda pela questão da lógica jurídica e interpretação, inclusive literal, gramatical, das normas que foram colocadas nos autos, normas essas, sentença de primeira instância e acórdão de egrégio regional, fica muito fácil vislumbrar isso. A sentença de primeira instância julgou procedente a reclamatória, condenando solidariamente as reclamadas, e está expressa a todos os direitos postulados na inicial, praticamente todos. Vem o acórdão como norma posterior à norma individual e concreta da sentença e diz que a reclamatória agora é julgada improcedente com relação às 3 reclamadas. Ora, a condenação de primeira instância relativa à primeira reclamada prevalece, a 4ª reclamada prevalece, porque ela não foi extirpada no acórdão posterior. Então, a liquidação que se veio depois na fase de execução foi pormenorizando e liquidando os pedidos da inicial deferidos na sentença de origem, que agora implicam cumprimento somente com relação à 4ª reclamada algar, e não mais com relação às 3 primeiras reclamadas, cuja reclamatória foi julgada improcedente por esta egrégia 3ª turma. Então eu peço o vênia do eminente voto do ilustre relator para que seja revisto e para que seja dado provimento ao agravo de petição, permitindo a execução face à 4ª reclamada, para que os autos retornem à origem e seja então discutido esses cálculos já apresentados pela reclamante, excelências. É como sustento. Doutora Camila? Ou melhor, doutor Danilo? Senhor presidente, como exposto da tribuna, a questão é simples. Trata-se, na verdade, de um litisconsórcio unitário, onde todos os pedidos são oriundos da ilicitude da terceirização. Se o tribunal, essa turma, julga, dá provimento aos recursos dos tomadores de serviços, dizendo que a terceirização é lícita, logicamente, o pedido amparado nas normas coletivas destas terceirizadas não pode se sobrepor, quer dizer, continuar vigindo, quer dizer, gerando efeitos condenatórios com relação a outra reclamada. Então, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência destacando que o título executivo tem valor relativo, porque, nesse caso, a coisa julgada foi alterada. Com o voto do doutor Delane? De acordo. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Seguinte. Na sala de sessão, relator, juiz convocado Delane. Processo 27, RA 11.259, 56/2017. Doutor Fernando está presente pelo reclamante recorrente. 27, RA 11.259. Como vota, doutor Delane? Senhor presidente, estou conhecendo do recurso interposto pelo autor, rejeitando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para determinar que os honorários periciais, fixados no importe de R$1.000, deverão ser suportados pela União Federal nos termos da Resolução 66/2010 do CSJT. Como voto? Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Fernando Suzia Leles Júnior. Pois bem, excelências, boa tarde mais uma vez. A situação dos presentes autos do RO, prima facie eu insisto na preliminar de nulidade da sentença. Ficou muito bem, data máxima vênia do voto do relator, ficou muito bem demonstrado no processo, inclusive não há recusa disso, nem mesmo pela reclamada, de que a perícia foi realizada simplesmente no local da sede da empresa reclamada, onde o obreiro jamais prestou serviço. A atividade desenvolvida pelo obreiro jamais ocorreu na sede
da reclamada. A atividade era externa, na maioria dos dias, conforme ficou comprovado até mesmo pela perícia, em diversos locais, em diversos ambientes de zona rural, de diversas comarcas, tanto de Minas quanto de Goiás, e não acontecia na sede da reclamada. De modo que periciar o local da sede da reclamada jamais possibilitaria, de fato, vislumbrar a existência dos agentes insalubres aos quais estava submetido o reclamante. Demais disso, Excelência, a perícia foi feita com base, isso também é demonstrado, inclusive no corpo do recurso ordinário, com base em perguntas realizadas, quase que como uma entrevista, simplesmente como uma entrevista, uma perícia de insalubridade feita através de uma entrevista do reclamante e de um funcionário da outra parte. Mas não houve perícia do ambiente de trabalho, efetivamente, para ver os graus. Periciou-se o local de emprego, mas não os locais de trabalho, do exercício efetivo do trabalho do reclamante. Com isso, é inegável, data máxima vênia, que ficou prejudicado a constatação de que o reclamante exercia atividade em local insalubre, inclusive com os equipamentos de proteção individual não amparando, e o próprio perito traz isso, a gente destacou no recurso ordinário. O macacão ficava sujo de óleo, era pouco macacão, tinha um agente calor porque era céu aberto, isso tudo ficou demonstrado através da entrevista, mas no final o perito conclui que não há porque no ambiente não tem. E de fato, no ambiente onde funciona a sede da empresa, não tem como se dizer que tenha insalubridade, porque o serviço não era desenvolvido lá, repito. Afora isso, Excelências, existem os outros critérios, os outros pedidos aqui nos autos. O primeiro deles relativo às horas extras. Veja, Excelências, que a reclamada não traz nos autos a totalidade dos cartões de ponto. E aí a gente necessita partir para o que se chama de prova testemunhal. E a prova testemunhal aqui dos presentes autos, Excelência, é muito clara em dizer que o reclamante exercia atividade além da 44ª hora, que não foi observada pela sentença ainda, não lhe era oportunizado na maioria dos dias o descanso, o intervalo para almoço, refeição, descanso. E cito aqui, inclusive, o depoimento testemunhal, em que diz, a testemunha do reclamante diz: às vezes anotava a jornada de trabalho corretamente, quando era permitido. Em média, anotava corretamente cerca de 4 vezes apenas por mês. Em média, 2 vezes por semana, encerrava sua jornada às 17h30. Essa sim era a jornada contratual. E nos demais dias, até por volta de 21h30, 22h30, ou até 1h30 da manhã, incluindo os deslocamentos para a realização do serviço. Geralmente iniciava sua jornada às 7 horas, que de fato era a jornada contratual. Então o depoimento testemunhal faz cair por terra o que foi sentenciado, data máxima vênia, e a jornada que foi auferida na sentença. A mesma coisa, Excelências, com relação à jornada, ao intervalo intra-jornada, em que em nenhum momento foi oportunizado ao reclamante demonstrar de outra forma, porque não tinha totalidade dos cartões de ponto. E foi demonstrado através das testemunhas que o reclamante raramente, está dito nos autos, através de depoimento testemunhal, raramente gozava deste intervalo de 1 hora, que na maioria dos dias ele era de 30 minutos, quando tinha. Outro ponto perspicaz aqui, Excelência, é a diferença de despesas de viagem que era paga. A reclamada pagava um valor X superior ao valor que passou a pagar. Havia uma diferença pequena, vamos dizer assim, de R$100 e poucos para R$90, mas que fez muita falta para o reclamante, porque teve que arcar do seu bolso ou ficar em condições ainda piores durante o restante do período que trabalhou para a empresa. E a reclamada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores diminuíram. Seria até ilógico pensar que os valores de hospedagem e despesas de viagem, com o tempo, fossem diminuindo. Ao contrário, esses valores aumentam. Inflação, uma série de outros fatores fazem com que diárias de viagem, diárias de despesas de hotéis aumentem e não diminuam. E, ao contrário disso, a despeito disso, a reclamada diminuiu relativamente o valor dessas despesas. E é essa diferença que o reclamante cobra nos presentes autos, Excelência.
Então, eu peço vênia do voto do eminente relator para que seja dado provimento ao recurso obreiro nos pontos ali estampados, excelências. É como sustento. Doutor Delany? Pois não, senhor presidente, conforme foi colocado à tribuna, o reclamante trabalhava em serviço externo. Consequentemente, como que o perito ia fazer essa perícia em vários locais de trabalho? Não há condições plausíveis disso. Consequentemente, ele fez a perícia no local de trabalho, mas procurando informações de colegas, de pessoas que tinham conhecimento de como que se trabalhava dessa forma, e também com base em elementos constantes dos autos, prova documental. Embasou seu raciocínio em cima desses elementos. O que ele colocou, tecnicamente, está muito bem colocado. Não vejo aqui nenhuma razão para considerar o laudo nulo, muito pelo contrário, conforme o juiz de primeira instância colocou, o laudo foi bem lançado e deve prevalecer. Em relação à conclusão do laudo, que negou a adicional de salubridade, o serviço aqui era eminentemente externo, consequentemente, o principal agente que se poderia ter como insalubre, o agente calor, o agente agressivo, o que se verificou também pela prova colhida e pelo que foi levantado pelo perito, é que o reclamante, de fato, utilizava dos equipamentos de proteção individual. Até porque, se a gente considerar essa situação, existe também entendimento jurisprudencial aqui. Nós temos que atentar para o item 1 da OJ 173 da SDI 1, da ST, que é ausente previsão legal indevido adicional de salubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição, radiação, calor. Então, não há que se falar, ao meu ver, data vênia, adicional de salubridade. As horas extras, a prova colhida foi bem interpretada pelo meritíssimo juiz sentenciante, inclusive acolhendo aqui em 2 dias por semana o trabalho até às 21 horas. Então, houve pagamento, houve deferimento de horas extras. Porém, a questão do intervalo, como essa outra turma tem entendido, trabalho externo, existe aí a liberdade de autogerenciar a jornada de trabalho em relação à questão do intervalo. Então, não há que se falar em intervalo data vênia. Hospedagem e despesas, a prova testemunhal comprovou que o reclamante recebia as diárias corretamente, porque as próprias testemunhas afirmaram isso, inclusive a testemunha do autor disse que recebia R$ 120, e a do réu disse que recebia até 140. Então, não foi provada essa suposta redução das diárias de viagens. Então, estou mantendo minha proposta de voto, senhor presidente. Com o voto da doutora Camila? Integralmente de acordo com o eminente relator. Doutor Danilo? De acordo. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Agora você pode dar preferência ao advogado de fora. De fora, ok. Inscrição feita na sala de sessão, advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Número 10 da pauta. Número 10, sumaríssimo 10.348, 42, 2019. Está presente doutora Ieda Carvalho pela reclamada, né? Recorrente. Exato. Número 10. Com voto a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por CSN Mineração. Preliminarmente, rejeita as arguições de julgamento ultra e extra petita. Prejudicialmente, rejeita a arguição de prescrição total. No mérito propriamente dito, nego provimento ao apelo. Essa é a minha proposta de voto. Conceda a palavra à eminente advogada, a doutora Ieda Carvalho. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de começar destacando a diferença existente entre a empresa, que fica situada em Volta Redonda, que é a matriz, e as filiais localizadas aqui no estado de Minas Gerais.
Lá em Volta Redonda, antigamente, a empresa não fornecia aos empregados o plano de saúde, motivo pelo qual ela geria um hospital onde tanto os empregados quanto os aposentados poderiam utilizar. Com a privatização da empresa, o hospital foi desativado e a CSN passou a conceder o plano de saúde Bradesco a esses empregados e aposentados. Em Minas Gerais, a situação é diferente, tanto porque nunca existiu o hospital, quanto porque os aposentados jamais tiveram direito a continuar usufruindo do plano de saúde depois de extinto contrato de trabalho. Esse é um benefício existente apenas aos empregados da empresa. Essa diferenciação é importante para esclarecer que, com a privatização da empresa, o edital de privatização trouxe a obrigação de manutenção dos benefícios existentes à época. Ou seja, quanto ao plano de saúde, aos empregados e aposentados, no caso do Rio de Janeiro, e, em Minas Gerais, apenas aos empregados. É importante destacar também que, no Rio de Janeiro, em razão do grande número de casos envolvendo a matéria do plano de saúde, foi firmado o entendimento, por meio da súmula 61 daquele TRT, de que aos admitidos antes da publicação do edital de privatização e dispensados sem justo motivo, quando já aposentados, será garantido o direito ao plano de saúde. Ocorre que essa não é a mesma situação dos autos, de modo que não pode ser aplicado o mesmo entendimento. Nas filiais de Minas Gerais, os aposentados, repito, nunca tiveram direito ao plano de saúde, pois é um benefício que é extinto juntamente com o contrato de trabalho. Esse é um dos motivos pelo qual a recorrente requer a reforma do julgado. Mas não é só. Quanto ao conceito de empregados e aposentados trazidos com o edital, temos que os empregados são aqueles com vínculo na data de publicação do edital, enquanto os aposentados são aqueles que se encontravam nessa condição também na data de publicação do edital. E esse também não é o caso do autor, mais um motivo que leva ao provimento do recurso. No que diz respeito à aposentadoria ainda, não podemos deixar passar também o fato de que a suposta condição de aposentado do recorrido foi um dos fundamentos utilizados pela sentença de primeiro grau para o restabelecimento do plano de saúde. Ocorre, porém, que o autor sequer comprovou sua condição de aposentado. Muito pelo contrário. O autor apenas acostou aos autos um documento constando data de aposentadoria, porém sem qualquer identificação do suposto beneficiário. Não tinha nome ou número de documento do suposto beneficiário com aquela data de aposentadoria. E agora, excelências, de forma sorrateira, com o devido respeito, com a peça de contrarrazões, o reclamante traz aos autos a carta de concessão de benefício, de forma completamente intempestiva, pois o documento já existia à época da distribuição da ação. Então, por esse motivo, também a recorrente requer o desentranhamento do documento ante a preclusão e, mais, diante da ausência de comprovação da condição de aposentado, requer, mais uma vez, o provimento do recurso. É a sustentação. Doutora Camila. Essa é uma matéria que nós já julgamos nesta turma e, na realidade, vale destacar que o edital de privatização relacionado aos autos considera como empregados da CSN para fins de manutenção de direitos os aposentados. Importante destacar que no edital de privatização não há qualquer menção a direitos concedidos com base no local de prestação de serviços, conforme sustenta a ré. Assim, o cancelamento do plano de saúde do empregado aposentado e seus dependentes constitui violação às regras previstas no edital de privatização. Por isso, mantenho minha proposta de voto, presidente. Doutor Danilo, como De voto? acordo. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada, Boa tarde. Seguinte. Terminaram as preferências. Sala de sessão. Relatora desembargadora Camila. Número 29, RO 11.518, 43/2017. Inscrito Dr. Tiago Musi. Ausente. A divergência? De acordo. Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 19, AP 10.830, 06/2014. Está presente doutora Adriana Castanheira, pela reclamada recorrida, AP 10.830.
Como vota a doutora Camila? Conheço do agravo de petição interposto pela União e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo para determinar a retificação dos cálculos apresentados pela reclamada relativamente ao INSS, em conformidade com o entendimento contido no despacho de D964-DF9D, com a posterior complementação dos valores devidos à União. Essa é a minha proposta de voto. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Adriana Castanheira. Excelência, boa tarde. Para a ilustre relatora, Excelência, a senhora considerou a questão do regime de competência? Se eu considerei o quê, doutor? Regime de competência ou de caixa? Creio que é o regime de competência. Determinou que... Os dois, né? Os dois, é. até Porque tem período. um período, até 4/3/2009, depois a partir desse período. Exatamente. Perfeito. Senhor presidente, eu vou aguardar eventual voto divergente. A divergência? De acordo. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Ok, Boa obrigado, tarde. boa tarde. Seguinte. Número 6, RO 10.208, 98/2019. Está presente a doutora Keliane Rodrigues, pela reclamante recorrente. 6, RO 10.208. Como vota a doutora Camila? Conheço os recursos ordinários interpostos por Caixa Econômica Federal e por Lei da Teixeira Araújo. Preliminarmente, rejeito a arguição de extinção do processo por ausência de liquidação dos pedidos deduzida pela ré. No mérito, nego provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao recurso da reclamante para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita e para determinar a aplicação do IPCAE como índice de atualização dos créditos trabalhistas a partir de 25/3/2015, mantida a TR para o período anterior a esta data. Mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Keliane Roth Rodrigues. Boa tarde, excelências. Eu vou aguardar a divergência. A divergência? De acordo. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa Obrigada. tarde. Seguinte. A doutora Keliane tem mais uma, mas ela vai só assistir na sala de sessão do doutor Delane. Então, chamei o doutor Delane. Sala de sessão, juiz convocado Delane. Processo número 32, AP 11.558, 96/2016. Está presente a doutora Keliane Rodrigues, pela reclamante e agravante. 32, AP 11.558. Como vota a doutora Delane? Estou conhecendo o agravo de petição, no mérito negando provimento. Doutora Camila? Integralmente de acordo, presidente. Doutor Danilo? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Número 25, RO 10.939, 04/2015. Presente, doutor Igor Augusto Silva, pela reclamante recorrente. 25, RO 10.939. Acolha preliminar arguída pela reclamante para conceder-lhe os benefícios de justiça gratuita, com fundamento no disposto no artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento do título de honorários advocatícios sucumbenciais a favor do advogado reclamada, no valor de 5% sobre o valor da causa, e para determinar que a União Federal responda pelos honorários periciais, no qual a reclamante foi sucumbente no objeto da perícia, com valor arbitrado de R$1.000, nos termos da súmula 457 do TST e da Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e mantém os ônus de sucumbências pela reclamante, que fica isenta. E concedo a palavra ao eminente advogado doutor Igor Augusto Ubirajara da Silva. Boa tarde, excelência, boa tarde, colegas. Gostaria de saber se os votos foram unânimes e se a excelência, quanto aos outros pedidos, foram negados em relação ao restante, foram mantidos a sentença. Sim, a decisão, o acolhimento é só parcial. Então, excelência, quanto ao vou ser bem breve, há de se ver que na sentença do juiz, ele verificou que a reclamante, primeiro ponto, desculpa, é a confissão. A própria reclamada não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Você pode verificar no ID 726-644-R. Então, se for pensar, já tem a confissão, que é a rainha das provas, conforme 386 do CPC,
que a gente usa também. Quanto à pejotização, que é o que eu gostaria de focar, há de se verificar que ela recebia notas fiscais de férias. Então, pessoa jurídica não tira férias, né? Somente pessoa física. E as notas fiscais foram juntadas ao processo, com vários IDs, como 8ODC6E7, como F3361 e outros IDs que eu posso destacar aqui para Vossa Excelência. Não só disso, mas há e-mail de férias, tanto dela quanto da reclamada, combinando. E pode-se destacar na própria defesa da reclamada, que ela fala que a reclamante saiu do cargo que ela tinha na prefeitura e assumiu na empresa particular. Então, saiu logo depois da exoneração dela, que está no ID 8EB3C3D. Então, essa exoneração. Então, mostra que o período que ela estava trabalhando na reclamada, ela não tinha outro emprego. Ela só exercia essa função na reclamada. E assim, consequentemente, que seja descaracterizada a pejotização por todos esses motivos e os outros pedidos, que no caso tem a perícia, tem as horas extras, os salários, a CCT, sejam deferidos. Esse é o pedido. O juiz de primeiro grau, apesar da confissão ficta, firmou seu livre convencimento com base na prova pré-constituída, em especial no contrato de prestação de serviço juntado aos autos. E verificou que a prova documental estava consistente com uma verdadeira vinculação contratual de prestação de serviço. E nós nos louvamos, inclusive, no fato de que antes de trabalhar na empresa, quer dizer, para a empresa, a reclamante tinha esse cargo de provimento em condição de gerente de aterro de inertes na Prefeitura de Contagem. Então, isso demonstra a inexistência de uma necessidade premente de natureza econômica, o que é compatível com a autonomia que foi reconhecida pela primeira instância. Com voto, doutor Delane? De acordo. Doutora Camila? Inteiramente de acordo, Então, presidente. assim se proclama o resultado da unanimidade. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Número 38, RO 12.427, 27/2017. Inscrita a doutora Luísa Cansado, ausente. A divergência? Não. Então, proclama o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 6, RO 10.036, 54/2019. Presente, doutora Ana Marcela Amaral, pela reclamada recorrente. 6, RO 10.036. Conheço o recurso ordinário interposto pelas segunda e terceira reclamadas. No mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída à segunda e terceira rés, absolvendo-as da condenação que lhe foi imposta pela respeitada sentença de origem, restando prejudicada a apreciação das demais matérias abordadas no recurso, que dizem respeito às verbas deferidas. O voto atende a Vossa Excelência? Sim. A divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Processo 35, RO 11.402, 48/2017. Está presente doutor Dimer Azalim do Vale, pelo reclamante recorrente. Número 35, RO 11.402. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante, concedendo-lhe os benefícios de justiça gratuita. No mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer a prescrição trintenária do FGTS nos moldes da súmula 362 do TST e mantenho o valor da condenação por compatível. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Dimer Azalim do Vale.
Boa tarde, Excelência. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria de pedir vênia para cumprimentar os demais membros dessa turma, senhor representante do Ministério Público, servidores, nobres colegas advogados. Preliminarmente, Excelência, eu gostaria de requerer prazo para juntada de subestabelecimento, por favor. Está deferido. Obrigado. Quanto ao tema dos autos, temos que a principal matéria passam pela correta aplicação ou não da reforma trabalhista, né? Ultrapassado o deferimento da justiça gratuita, que era uma das matérias a ser arguída nessa tribuna, temos também que a aplicação foi, entende a parte equivocada quanto à questão da juntada das convenções coletivas por parte do reclamante. As convenções coletivas foram juntadas em aditamento de inicial, ocorrida antes da audiência inicial, bem como também antes mesmo da entrada em vigor da reforma trabalhista. Ou seja, não haveria que se falar em outra possibilidade que não de que, até a audiência inicial, a parte poderia aditar a peça exordial. Não atentando-se apenas a isso, temos também que, na audiência inicial, o juízo, naquele momento de forma correta, acatou a juntada do aditamento da inicial, bem como dos documentos, concedeu prazo à parte ré, a qual apresentou contestação pelo prazo legal, não tendo posteriormente reiterado o pedido de que fosse as convenções coletivas não aceitadas e excluídas dos autos. Motivo pelo qual a parte requer que as convenções coletivas sejam conhecidas e aplicadas ao caso presente. Se não bastasse, quanto à questão da aplicação de enquadramento sindical, temos que o Estatuto Social da entidade ré, da associação ré, é muito claro em falar que sua atividade principal trata-se de divulgação, publicidade e assessoria, e não de comércio. Na verdade, trata-se de uma associação qual representa os comerciantes daquela região. Ou seja, não há atividade fim dela, a atividade comercial, não podendo, portanto, enquadrá-la-se na convenção coletiva do comércio, motivo pelo qual, sendo a atividade bem intrínseca à atividade do jornalismo, a qual exercida pela reclamante, que seja aplicada a convenção acostada pela reclamante, ou seja, com também suas devidas aplicações. Por fim, quanto à questão da jornada, reconhecido a atividade diferenciada da reclamante, a qual jornalista, com jornada legal de 5 horas, os cartões de ponto em diversos momentos demonstram jornada ultrapassando a 30 hora diária, motivo pelo qual requer a condenação da 1 hora extra nos dias diários de 6 horas e nos demais dias comprovados pelos cartões de ponto, além da 6ª hora, os demais com os devidos reflexos. É o que se pede, Excelência. Obrigado. Em vista do que foi alegado na tribuna, eu vou retirar o processo de pauta para melhor exame. E fica adiado. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Processo seguinte. Sala de sessão, juiz convocado Danilo. Número 37, RO 11.633, 72/2017. Está presente Dr. Diogo Rafael Alves, pelo reclamado recorrente. 37, RO 11.633. Com vota, doutor Danilo. Senhor presidente, eu conheço os recursos interpostos. No mérito, nego o provimento ao recurso do banco reclamado e dou parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar o reclamado ao pagamento de 3 horas extras por semana, em razão da concessão irregular do intervalo intrajornada e 15 minutos extras dia por inobservância do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, com reflexo e forma de cálculo já definidos na sentença. Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Diogo Rafael Lisboa Alves. Boa tarde, excelentíssimo presidente, ilustre relator, demais componentes dessa turma. Conforme se infere dos autos, o juiz julgou procedente os pedidos da reclamada, do reclamante, contudo, em que pese o brilhante entendimento, entendemos que a instrução processual foi eivada de vícios, uma vez que foi indeferida a contradita da testemunha Magner Martins Costa,
que comprovadamente Data Vênia mentiu ao afirmar que não possuía ação contra a mesma reclamada com pedidos de danos morais, o que Data Vênia, no nosso entendimento, retira sua isenção de ânimo para depor. Inclusive, perguntado pelo juiz sobre o pleito, a testemunha informou que tinha ação, mas que não pedidos de danos morais, o que, no nosso entendimento, é uma alegação grave, uma vez que ele tinha o total conhecimento da ação, inclusive dos pedidos de danos morais, mas entendeu por omitir essa informação ao juízo. E cumpre aqui destacar que o pedido de danos morais da testemunha não é um pedido por mero descumprimento de legislação trabalhista. Ele alega fato específico, fato grave, com ameaças de clientes, a respeito de uma atividade de cobrança de inadimplência, o que, no nosso entendimento, não poderia ser esquecido aí pela testemunha. Então, necessário, dessa forma, que seja declarada a nulidade da sentença por essa contradita dessa testemunha, esse testemunho que foi aí eivado de vícios. E no tocante à PLR, cumpre aqui salientar que os instrumentos coletivos apresentados no processo, eles comprovaram que a reclamante não tinha direito ao pagamento, uma vez que, conforme cláusula expressa dos instrumentos, ela tinha sido dispensada em data anterior àqueles que fariam jus ao pagamento da PLR. Não obstante essas determinações, a empresa efetuou o pagamento por mera liberalidade, comprovando o pagamento nos autos, o que, com a manutenção da sentença para o pagamento dessa PLR, restaria aí configurado o enriquecimento ilícito da reclamante nesse aspecto, é o que se requer melhor análise. Doutor Danilo. Senhor presidente, com relação à PLR, o contrato é anterior à reforma trabalhista, então é aplicável à súmula 451, sendo devido o pagamento proporcional. Quanto à contradita, ela é totalmente irrelevante nesse caso, porque a reclamada arguiu o cargo de confiança do artigo 62 e não comprovou, e a sentença a condenou ao pagamento das horas extras excedentes à oitava, em virtude até da ausência de cartões de ponto. Então, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência com o voto do doutor Delane. De acordo, senhor presidente. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Número 16, RO 10.514, 94, 2018. Inscrito doutor Marcos Batista de Oliveira. Ausente. Há divergência? Não. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. 36, AP 11.431, 28, 2016. Inscrito doutor Eduardo Vicente Amorim. Ausente. Há divergência? Também da não. minha parte não. Também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Número 4, AP 2.521, 57, 2014. Está presente o Dr. Luiz Cláudio de Oliveira pelos reclamados agravantes. 4, AP 2.521. Como vota, doutor Danilo? Senhor presidente, aqui é uma exceção de pré-executividade que foi julgada improcedente, então eu não conheço o agravo de petição na forma da jurisprudência desse tribunal, em razão da irrecorribilidade imediata da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Luiz Cláudio Salustiano de Oliveira, para falar sobre o não conhecimento do recurso. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos dessa corte. Como já dito, foi um agravo de petição que foi apresentado em face da improcedência de embargos de pré-executividade que haviam sido anteriormente manejados. Pois bem, eu não vou adentrar o mérito da razão, porque a questão aqui é o não conhecimento. Em relação ao não conhecimento, o que eu peço? Eu peço pelo conhecimento e, posteriormente, pelo provimento do nosso recurso. Por quê? Porque entendemos que não faz sentido seguirmos com uma execução que lá na frente ela dificilmente vai lograr êxito,
vai demandar tempo, recursos e, posteriormente, nós teremos que entrar com uma ação rescisória para, de repente, estar fazendo o que a gente está tentando aqui com a nossa agravo de petição. Então, por essa razão, eu peço o conhecimento do nosso recurso e também o provimento. Eu agradeço a atenção. Eu sou revisor de Vossa Excelência, estou de acordo. Doutor Delane? Estou acompanhando também. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Número 20, sumaríssimo 10.568, 17/2018. Está presente a doutora Fátima Angélica Silva, pela reclamada recorrente, 20 RO 10.568. Nesse processo, o doutor Delane se afasta por impedimento, a doutora Camila, que é a terceira votante. Ok. Com voto a doutor Danilo. Presidente, eu conheço os recursos das reclamadas. No mérito, rejeita a preliminar de nulidade do cerceamento de defesa, solicitada pela primeira ré, e dou o provimento a ambos os apelos, para excluir a responsabilidade subsidiária da segunda ré, Caixa Econômica Federal, e mantido, quanto ao mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Concedo a palavra à eminente advogada, a doutora Fátima Angélica de Oliveira e Silva. Boa tarde a todos. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a nulidade, né, da decisão do cesseamento de defesa e do indeferimento da prova testemunhal. Cumpre a parte recorrente arguir preliminarmente cesseamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova oral através da oitiva da testemunha Paulo Vinícius da Cruz Jeremias. Essa testemunha da reclamada, ela era primordial para comprovar as atividades do reclamante, do qual foi indeferida. Em sentença, no oportuno momento da audiência, o recorrente procedeu com os protestos e, em sentença, o reconhecimento do adicional de periculosidade foi fixado tão somente no laudo pericial. Todavia, entende que a parte recorrente, que em seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pela Constituição no artigo 5º, foram violados na fase de instrução, e a EQS tinha o direito de produzir a prova testemunhal para demonstrar os reais fatos. A oitiva das testemunhas se torna essencial para esclarecer o ponto crucial sobre a função do recorrido, quais os agentes periculosos estavam presentes em sua jornada. Um outro ponto que eu gostaria de frisar é sobre o adicional de periculosidade, que pontua-se que o reclamante, ora recorrido, ele exercia o cargo de mecânico de refrigeração, ou seja, suas atividades ao longo do pacto laboral consistiam em manutenção de pequenos reparos para a empresa EQS Engenharia. Importante frisar que as atividades relacionadas à energia elétrica de baixa tensão eram eventualmente pelo obreiro, ou seja, não houve desrespeito à NR10, motivo pelo qual não há que se falar em adicional de periculosidade. E um outro ponto que eu gostaria de falar seria sobre os honorários periciais. Relembrar que na audiência inicial restou consignado expressamente a advertência ao reclamante de que arcaria com os honorários em caso de sucumbência da pretensão objeto da perícia. Assim, nos termos do artigo 790-B da CLT, deve o reclamante pagar a parte da perícia que é sucumbente. Por fim, ratificam-se todas as matérias arguídas no recurso ordinário, requerendo que esse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região seja reformada a sentença de primeiro grau em relação aos tópicos mencionados, conforme argumentações delineadas. Somente. Doutor Danilo. Senhor presidente, a perícia foi realizada com a presença da advogada reclamada, 2 empregados, um analista operacional e o técnico de segurança do trabalho. Então, a matéria fática já estava suficientemente esclarecida. Bastaria sua adequação à norma. E o perito assim o fez, com a análise da NR10, porque o reclamante não trabalhava em equipamentos com a energia desligada. Eles estavam energizados. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Com relação, só para complementar os honorários, se havendo procedência do pedido, não há que se falar em sucumbência nesse aspecto. Eu acompanho Vossa Excelência, destacando que o direito que a parte tem, em se tratando de prova técnica, é indicar assistente técnico. Não se pode pretender substituir a prova técnica por prova testemunhal. Com voto a doutora Camila. Integralmente de acordo, presidente. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde.
Boa tarde. Seguinte. Número 6, RO 10.090, 28/2018. Inscrito, doutor Eduardo Couto Filho. Ausente. Há divergência? Da minha parte, não. É, doutor Delane. Não, sem divergência. Então, colocamos o resultado da unanimidade. Seguinte. 17, RO 10.551, 67/2018. Inscrita, doutora Andréia Silva. Ausente. Há divergência? Também não. Da minha parte, também não. Colocamos o resultado da unanimidade. 12, sumaríssimo 10.331, 62/2019. Presente, doutor Gabriel Jansen, pela reclamada recorrente. 10.331. Com voto, doutor Danilo. Conheço e nego, senhor presidente. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Gabriel Damião Jansen. Excelentíssimos embargadores, ilustres representantes do Ministério Público, nobres colegas e servidores. O caso em questão refere-se a reconhecimento de vínculo do trabalhador com a empresa reclamada e pedimos a reconsideração da decisão que reconheceu o vínculo, por entender que não houve prova efetiva dos elementos para a caracterização do vínculo de emprego. Apesar de alegar ter trabalhado para a reclamada negou que esse trabalhador tivesse sequer prestado serviço em seu favor. Em depoimento pessoal, o reclamante confirma que foi contratado por uma pessoa chamada Adailton, que não portava crachá da empresa reclamada, e ele apenas induziu que ele trabalhasse para a empresa ré. Ele confirma ainda não ter conhecimento se havia outras empresas que prestavam serviço na localidade. A testemunha do reclamante trabalhou com o mesmo apenas 3 dias, ou seja, teve um contato muito breve com o reclamante. Alega não saber quem contratou o reclamante e afirma ainda que o senhor Adailton era um prestador de serviço que tinha CNPJ. Ou seja, ainda que o reclamante efetivamente tenha prestado serviços a alguém, a prova dos autos não aponta que foi para a reclamada. A reclamada corretamente alegou desconhecer quem de fato é o reclamante porque não o contratou. Se um outro prestador de serviço que atua naquele contrato ou naquele escopo de atividades fez a contratação direta do reclamante, não seria o caso de se questionar um vínculo direto com a reclamada no presente caso. Mas sim, até entendemos que se for relacionado ao contrato que a reclamada executa, até poderia se questionar a eventual responsabilidade subsidiária, se é um prestador de serviço da reclamada, mas não um vínculo direto, não foi comprovado os elementos aí da existência do vínculo. E, mais uma vez, a única prova dos autos é uma testemunha que trabalhou 3 dias com o reclamante e não sabe dizer quem o contratou e ainda confirma que o senhor Adailton era um prestador de serviço, ou seja, não diretamente da reclamada. Chamamos a atenção para a confissão do autor no sentido de que não sabe se havia outras empresas prestando serviço no local e que apenas deduziu que, por questão lógica, o senhor Adailton devia ser empregado da hora reclamada. Então, por esse motivo, pela fragilidade da prova testemunhal e pela inexistência dos elementos aí para reconhecer o vínculo, é que pedimos a mudança da sentença. Eu vou conceder vista para mim e retirar esse processo de pauta para melhor análise. Uma boa tarde. Obrigado. Seguinte. Sala de sessão, relator juiz convocado Delane. Número 29 da pauta, RO 11.341, 76/2017. Há 2 advogados inscritos, doutor Marcelo Pinheiro Chagas, pela reclamada recorrente, ausente, está presente, e doutor Rodrigo, que está presente, doutor Rodrigo Rebelo Horta, pelo reclamado recorrido banco. Número 29, RO 11.341. Com voto, doutor Delane. Senhor presidente, aqui estou rejeitando a preliminar de ausência de dialeticidade arguída em contra-razões pela terceira reclamada, conhecendo de ambos os recursos interpostos e, no mérito, negando provimento,
ao apelo da autora, dando provimento parcial ao recurso da Interfile, né, Serviços de BPO Limitada, para excluir da condenação ao pagamento de feriados trabalhados em dobro, bem como limitar a condenação ao pagamento de 15 minutos como horas extras, conforme artigo 384 da CLT, as ocorrências em que a extrapolação da jornada de 8 horas e 48 minutos diários se der por mais de 15 minutos, conforme se apurar pelos cartões de ponto. Boa tarde. A palavra ao eminente advogado, doutor Rodrigo Rebelo Horta. Boa tarde a todos. Teria alguma divergência? De acordo, senhor presidente. De acordo também. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. Número 30, RO 11.389/90/2018. Presente, doutor Joaquim Simões, pela reclamante recorrente. 30, RO 11.389. Com voto, doutor Delane. Reconhecendo os recursos interpostos, no mérito dando provimento parcial ao recurso do reclamado, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, fixada no importe de R$15.000, e revogar o benefício da justiça gratuita concedido à reclamante. Estou também dando provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras prestadas em 6 cursos anuais de 1 hora e 30 minutos cada, com reflexos em férias mais 1/3, 13º salários, FGTS e demais parâmetros de apuração fixados em sentença. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Joaquim Lúcio Simões. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, na pessoa de quem peço vênia e cumprimento todos os demais componentes dessa grande turma. Pede-se vênia para discordar parcialmente da propositura de voto do ilustre relator, apenas no que diz respeito ao provimento do apelo bancário para retirar a indenização por danos morais. Isso porque entende a reclamante que ela sofreu assédio moral reconhecido pela respeitável sentença, no tanto em que ficou demonstrado nos autos pelo depoimento testemunhais que a cobrança de metas ela era arbitrária. Ela era feita em reuniões com vários funcionários da reclamada, até mesmo via conferência, e com palavras do tipo: você é incapaz, essa meta é ridícula, vocês não estão conseguindo alcançar a meta, vocês são incapazes disso. Então, utilizava-se de palavras, não de baixo calão, mas de palavras que acometiam os direcionados a essas palavras de vexames frente aos seus colegas. Por essa razão, pedindo que no mais seja confirmado a proposição de voto, pede-se apenas que seja revista no que diz respeito à indenização por danos morais. Doutor Delane. Senhor presidente, aqui essa história de cobrança de metas, o caso aqui é o gerente regional que fazia essas cobranças em reuniões, me parece que por teleconferência, e ele realmente, digamos assim, era ríspido com os empregados, mas era de forma genérica, geral, né? E o que se demonstrou aqui, através da prova testemunhal, do senhor Kleber Tadeu Santiago, que especificamente em relação à reclamante, ela foi chamada de incompetente uma única vez. Então, eu entendi que, sinceramente, dadas as circunstâncias do ambiente bancário e tendo em vista a prova colhida, achei insuficiente para acolher uma indenização por dano moral no importe de R$15.000. Então, eu achei que, nesse caso, não havia base fática para essa indenização. Então, eu estou mantendo minha proposta de voto. Com voto, doutora Camila. Integralmente de acordo. Com voto, doutor Danilo. De acordo. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Boa tarde, bom trabalho a todos. Número 2, RO 10.059/66/2016. Presente, doutor Alexander Martins, pela reclamada recorrida. 2, RO 10.059. Com voto, doutor Delane. Estou conhecendo do recurso, no mérito dando provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento de 15 minutos extras por dia de efetivo de trabalho, com reflexos repouso semanal remunerado, aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3 e de tudo em FGTS mais 50%, apuradas com base de cálculo composta por todas as parcelas de natureza salarial. Adicional convencional, divisor 220, frequência conforme se verificar nos registros de jornada.
Também condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.000 a título de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho. Consequentemente, inverte-se o ônus de sucumbência no objeto da perícia, que passa a ser suportado pela ré. Excluir a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, de sucumbência recíprocos e determinar que os honorários periciais relativos à perícia de insalubridade, a cargo da reclamante, horas adequadas para o importe de R$ 1.000, sejam pagos na forma prevista na resolução número 66/2010 do CSJT, excluindo a determinação de aplicação à hipótese do disposto no artigo 790, letra B, parágrafo 4 da CLT. Finalmente, determinar a aplicação do IPCAE para a atualização dos créditos trabalhistas a partir de 25/3/2015, mantida a TR para o período anterior, elevando o valor da condenação para R$ 7.000, com custas de R$ 140 pela reclamada. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Alexander Cerqueira Martins. Excelentíssimo desembargador presidente, pessoal na qual cumprimento os demais componentes da Secretaria Turma, demais presentes, colegas. Senhor presidente, em que pese a proposta do eminente relator, no que se refere ao provimento dado relativo ao IPCA aos honorários, eu não vou manifestar, já conheço o entendimento da turma, só vou me reportar as razões do recurso. Mas vou me manifestar no que se refere a 2 pontos que constaram da proposta de voto do eminente relator. O primeiro deles, senhor presidente, é no que se refere ao deferimento de 15 minutos. E aqui eu chamo a atenção da tribuna um possível detalhe que gostaria de destacar, é inerente à redação dos acordos coletivos. O cerne da questão, senhor presidente, é na interpretação de cláusula específica dos acordos coletivos. E talvez o eminente relator possa não ter visto esse ponto, porque é de difícil compreensão numa leitura apressada, senhor presidente. É o seguinte, especificamente nesse ponto, senhor presidente, já estou demonstrado que o tempo residual não registrado seria de 10 minutos no início, mais 5 no final, 15 minutos. E aqui, o douto juiz de origem afastou as horas extras nesse aspecto, justamente por interpretar uma cláusula convencional, que prevê, e aí eu peço vênia para ler, no parágrafo único da cláusula 19ª, repetida nos demais ACPs, o seguinte: para efeito de apuração e pagamento das horas trabalhadas, as partes concordam que os 10 minutos que antecedem e sucedem a marcação de ponto em cada expediente são considerados residuais e, portanto, não integram o horário de trabalho. Chama a atenção porque não há a limitação. Veja, a cláusula convencional, ela determina 10 minutos que antecedem e sucedem sem qualquer limitação. O que leva a concluir, senhor presidente, que a cláusula convencional permitiu o tempo de 10 minutos antecedentes e 10 minutos posteriores. Então, esse é o ponto, senhor presidente, de dar ou não validade à cláusula convencional, que não contém palavras inúteis, ela não limita e ela não dispõe 10 minutos que antecedem ou sucedem. Ela é clara ao mencionar 10 minutos que antecedem e sucedem. Então, por conta desse ponto, senhor presidente, foi que o douto juízo de origem entendeu que a cláusula convencional que amplia o tempo residual, e nesse caso aí, o tempo residual constatado estaria dentro desse limite, seria válida. Então, esse é o ponto que se discute e que se chama a atenção da tribuna, senhor presidente, se essa cláusula seria válida ou não. E no que se refere à indenização de R$ 1.000 fixados na proposta de voto do eminente relator, aqui o que se chama e que se pede, não obstante o valor fixado não seja de fato elevado, é as condições e situações. Senhor presidente, o fato de ocorrer um acidente de trabalho que não gerou sequela, que não gerou nenhum tipo de limitação na reclamante, conforme a perícia foi apurado, se ele é capaz de gerar ou não a indenização. Pelas circunstâncias do acidente, também narrados na CAT, que, no entender da reclamada, seria aí um caso fortuito. Então, sobre esses pontos, senhor presidente, gostaria a reclamada de manifestar, pedindo que seja revista a proposta de voto. Doutor Delany. Perfeitamente, senhor presidente. Em relação à questão dos 15 minutos, importa observar que o que se está decidindo aqui
é matéria anterior à Lei 13.467 de 2017. Então, o entendimento turmário tem sido nesse sentido. Então, foi sob essa ótica que foi decidido e, consequentemente, em face da prova testemunhal, ficou verificado aqui que realmente havia esses 15 minutos residuais. Então, eu estou mantendo minha proposta de voto. No que diz respeito à indenização por dano moral, a reclamante sofreu um acidente, o armário caiu sob o pé dela. O que se extraiu é que realmente as condições do local de trabalho, desse armário em particular, não estavam adequadas. Consequentemente, embora não tenha sido um acidente de trabalho grave, ela não se afastou mais de 15 dias, ninguém quer que um armário caia no seu próprio pé, né? Então, acho que a indenização aqui é cabível, um importe módico de R$1.000, e é a minha proposta de voto, senhor presidente. Conforta a doutora Camila? Integralmente de acordo. Doutor Danilo? De acordo, senhor. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde a todos, bom trabalho. Boa tarde. Número 35, R11, 1963, 56, 2017, a 2 advogados presentes, Dr. Cleiston Ferreira, pelo reclamado recorrente, Dr. Herman Teixeira, pelo reclamante recorrente. 35, RA11, 963. Com vota, doutor Delane? Pois não, senhor presidente. Estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso da matéria horas extras, do recurso do reclamante, suscitada pela reclamada em contra-razões. Conhecendo os recursos interpostos, no mérito, dando provimento parcial ao recurso da reclamada para fixar em relação às horas extras, pela orientação de TCC, que o número de alunos orientados pelo reclamante será apurado consoante documento, ID, que eu faço referência aqui, e seguintes. Excluir também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e dando provimento parcial ao recurso do reclamante para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita e mantido o valor da condenação por compatível. Concedo a palavra inicialmente ao advogado do reclamante recorrente, doutor Herman Teixeira. Boa tarde a todos. Bem, primeiramente, em relação à dispensa arbitrária, ao assédio moral, o que eu gostaria de destacar aqui da tribuna é que, diferentemente do que pontuou a sentença recorrida, a prova oral demonstrou, num determinado ponto, que houve, sim, a retaliação, que a dispensa se constituiu numa retaliação pela atuação do reclamante como representante do corpo docente junto ao colegiado. E que a sentença aparece em um determinado ponto, ela até registra que as testemunhas usaram expressões como ouviu dizer, e que todos achavam, né, que a causa da dispensa tinha sido essa atuação, esse choque que houve entre o reclamante e a diretoria da faculdade na defesa dos interesses dos colegas de docência. E que essas expressões, ao ouvir dizer, isso tiraria, né, no entendimento da sentença, o poder probatório desses depoimentos. Mas, na verdade, no meio acadêmico, as coisas, os sentimentos são expostos dessa maneira, né? Ninguém estaria ali presente para testemunhar, né, como teria se dado a abordagem no momento da dispensa ou coisa parecida. Então, esse tipo de expressão é que traduz realmente a percepção da comunidade acadêmica a respeito do que estava acontecendo. E, por outro lado, nesse aspecto também, há que se adotar uma interpretação sistêmica das normas internas do Instituto que previam, né, para as sanções disciplinares a abertura de um procedimento administrativo, um processo administrativo que não ocorreu. E também
em outro ponto das normas internas que previa um mandato de 2 anos, o artigo 73 do regimento, que previa um mandato de 2 anos para os ocupantes desse cargo de representante. Embora não haja, como reconhecidamente não haja a previsão expressa de uma estabilidade no emprego para os ocupantes desse cargo, essa interpretação sistêmica e mais favorável ao empregado aponta nesse sentido. Outro aspecto seria em relação às horas extras. As horas extras que foram deferidas pelas orientações em monografias, a sentença estabeleceu uma média de 7 orientandos por semestre. E o único depoimento dos 3 que foram ouvidos a esse respeito, o único que permite estabelecer essa média de 7 seria o da testemunha Alex Brant Paulino, que reportou que eram entre 4 e 10 por semestre, 4 e 10 alunos orientandos por semestre. Entre 4 e 10, 14, a média estabeleceu 7. Mas outros 2 depoimentos reportaram. A testemunha Silvana mencionou uma média de 10 orientandos por semestre e a testemunha Warlen entre 10 e 15. Então, quer dizer, em 3 depoimentos dão médias superiores, de 10 ou mais. E a sentença estabeleceu com base em apenas um deles, sem que se tivesse qualquer registro que apontasse no sentido de tirar a credibilidade desses outros 2 depoimentos. Quanto ao mais, em relação... não, houve parcial provimento. Não, são só esses aspectos que a gente gostaria aqui de destacar da tribuna. Muito obrigado. Concedo agora a palavra ao eminente advogado Dr. Cleiston Soares de Miranda Ferreira, pela reclamada recorrente. Senhor presidente, senhor relator, demais componentes dessa egrégia turma. Senhor presidente, em relação ao que foi exposto pelo meu colega aqui em brilhante debate, a questão é muito clara em relação à garantia do emprego. Aplicação de norma. Existe norma? Não existe norma. Então, não tem como garantir o emprego onde na lei não prevê. Nem o regimento, nem norma, nem a lei prevê. Então, não há que se tecer maiores comentários em relação a essa eventual garantia de emprego. Com relação às horas extras, o brilhante voto do senhor relator, que reduziu a condenação justamente com base, aí sim, em norma que existe. Existe o regimento que prevê como que são feitos isso aqui. Então, como que se vê, senhor presidente, toda aplicação que nós estamos tratando aqui da tribuna é aplicação de norma ou de lei. É matéria de direito. Aí eu inverto um pouquinho a questão, senhor presidente, agora eu vou me debater um pouquinho em relação ao recurso específico da reclamada. E somente em relação a um item, senhor presidente, que é o dano moral à empresa. Eu entendo, excelência, da dificuldade realmente de se provar e de se condenar um empregado em um dano moral ao antigo empregador, em favor do antigo empregador. Mas no presente caso, senhor presidente, data máxima vênia do douto juízo de primeira instância, do ilustre relator, eu entendo que, qual seja o valor, o dano moral aqui deve sobressair. A carta aberta que o reclamante distribuiu em toda a comunidade, em toda a faculdade, todo mundo tomou conhecimento. A faculdade, ela sobrevive do seu nome, senhor presidente. É o nome de uma faculdade, é o nome que ela tem outras unidades em outras cidades. Isso repercutiu de uma monta na cidade, de uma monta na faculdade, que eu entendo, data vênia, que nós temos que sim condenar para coibir esse tipo de prática pelo empregado. Veja bem, senhor presidente, o empregado demitido, reclamante, ele associou a empresa, associou os atos da empresa às normas nazistas. Ele deixou isso muito bem claro na sua carta. Uma atitude nazista, ditatorial. Isso é muito pesado, senhor presidente. Hoje, nos dias de hoje, nós já estamos no século XX, doidos para esquecer essa página negra do passado, vem um empregado em retaliação à sua demissão, que é um livre-arbítrio do empregador,
e cita nazismo, que lá impera um nazismo dentro da faculdade. Se ele tivesse falado com quem demitiu, se tivesse falado com uma pessoa, sua colega, mas do jeito que ele fez, uma carta aberta para toda a comunidade, uma carta aberta para toda a faculdade, alunos, professores, diretores, eu acho, Data Vênia, senhor presidente, que nesse caso caberia, sim, um dano moral em favor da empresa, que é o pedido contraposto que existe na peça de defesa. Assim, senhor presidente, pede e espera deferimento com relação ao recurso da reclamada nesse específico ponto de dano moral. Muito obrigado. Doutor Delane. Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, em relação à dispensa do reclamante, eu não vejo aqui nenhuma possibilidade de mudança da decisão de primeiro grau, porque o que o reclamante está buscando é a reintegração. A reintegração aqui não tem base jurídica, ela se baseia supostamente no regulamento interno da empresa, mas não existe essa previsão, até porque o reclamante foi dispensado sem justa causa. Se ainda fosse por justa causa, aí sim poderia haver fundamento para se realizar um procedimento administrativo prévio, mas não foi o caso desses autos, então não há como se modificar essa situação. Em relação às horas extras, aqui, basicamente, nós estamos mantendo a decisão do juiz de primeira instância com uma pequena modificação em face das provas colhidas, que eu estou aqui relatando, inclusive transcrevendo os depoimentos e justificando a decisão de modificar em relação àquilo que foi arbitrado em primeiro grau. E, finalmente, em relação a essa questão do dano moral, com todo respeito ao eminente advogado, o que o reclamante fez foi uma carta por e-mail direcionada aos colegas de corpo docente, emitindo opinião pessoal sobre a forma como ele foi dispensado. Não teve, com todo respeito, essa dimensão que foi dada. Essa história de nazismo está muito em voga, mas a realidade é que eu não vislumbrei nada assim tão grave que pudesse justificar a aplicação de um dano, uma indenização por dano moral a uma pessoa jurídica, a uma empresa, que, inclusive, não é incabível, mas é muito mais difícil. Então, em face desses argumentos, eu estou mantendo minha proposta de voto, senhor presidente. Doutora Camila. Eu acompanho integralmente, ressaltando que, como bem salientado pelo doutor relator, o reclamante divulgou essa carta num e-mail corporativo só para os colegas. E quem divulgou essa carta a um grupo de advogados foi o próprio procurador da reclamada. Então, por isso, acompanho integralmente. Doutor Danilo? De acordo. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Boa tarde. Seguinte. Número 6, RO 10.173, 2018. Está presente o doutor Leonardo Bueno, pela reclamada recorrente. 6, RO 10.173. O voto é do doutor Delane. Senhor presidente, conhecendo os recursos, no mérito dando provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de adicional de 10% sobre a remuneração do autor, previsto no artigo 8º da Lei 3.027/57, com reflexos em férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e de tudo em FGTS mais 40%. Também dando provimento parcial ao recurso da reclamada para revogar o benefício da justiça gratuita deferido ao autor e determinar a utilização da TR como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação até 24/3/2015, mantida a incidência do IPCA-E para o período posterior. Como voto, senhor presidente? Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Leonardo Augusto Bueno. Excelência, haveria algum voto divergente? A divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Agradeço a todos, uma boa tarde. Seguinte. 22, RO 10.812, 2018. Inscrita, doutora Luísa Oliveira. Ausente. A divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Pedido de preferência
Terminaram as Sim. citações. Pedido de preferência, sala de sessão, relatora desembargadora Camila, número 27 da pauta. Processo 11 RO 11501 26 2016. Está presente doutora Simone Araújo pela reclamada, pelo recorrente. 11.501. Inscrição agora, né? É. Sim. Inscrição agora, tá. Com voto da doutora Camila. Conheço do recurso ordinário interposto por condomínio do Shopping Del Rey, rejeitando a impugnação de não conhecimento por inovação recursal. No mérito, nego provimento ao apelo. Conceda a palavra à eminente advogada. Boa tarde a todos. Excelência, eu gostaria que os demais não acompanhassem o voto em razão de que não foi respeitada o prazo, a delimitação do período apontado pela testemunha. Só isso? Na inicial, a reclamante aduziu que trabalhou em benefício do segundo reclamado por todo o pacto laboral, o que lhe restou demonstrado pelos controles de jornadas, os IDs que eu menciono. Então, o segundo reclamado não logrou desconstituir nenhum desses documentos. Portanto, não há que se falar em limitação da sua responsabilidade subsidiária. Com voto da doutora Danila. De acordo. Eu também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada, bom trabalho. Boa tarde. Terminaram as inscrições, não é inscrição nos fatos. Então, agora são os processos da pauta normal, eletrônicos, da doutora Camila. Presidente, eu não tenho divergência. Deixa eu ver se eu armo aqui de última hora. Tirar do bolso do colete. Certo. Eu também não tenho, então proclamo o resultado da unanimidade. Agora são os meus. Senhor presidente, no 31 tem uma divergência. Sim. Em relação a questão de penhorabilidade e impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. Da Tavênia, com todo respeito, eu divergi de Vossa Excelência nesse ponto, fundamentei aqui. 31. Eu, data máxima vênia, estou acompanhando a divergência, porque é assim que eu também tenho decidido nos meus votos. Pela impenhorabilidade de proventos, de aposentadoria, salário. Inclusive, R$ 1.955, né? 30% vai R$ 586. Ele praticamente, para uma pessoa que ganha isso, não aguenta, né? Data máxima vênia, presidente. Eu adiro a divergência e faria adequação. Perfeito. Perfeito, senhor presidente. No 32, eu também lancei uma divergência, mas parece que Vossa Excelência acolheu, né? 2. Ah, sim, acolhi. E eu tinha acolhido a divergência. Mas, então, eu vou ficar vencida, porque, nesses casos, eu defiro a indenização por danos morais. Então, eu fico vencida. Responsabilidade objetiva. Eu fico vencida. Eu estou de pleno acordo agora com o voto, senhor presidente. Eu fico vencida no tocante aos danos morais. Tem mais divergência? Não. Agora os do doutor Danilo. Eu não tenho divergência. Eu lancei uma divergência aqui no 35, que eu acho que ficou em cima do muro, mas eu achei que eu consegui me convencer do vínculo nesse caso. Eu fundamentei aqui e estou mantendo a sentença, senhor presidente.
Aqueles casos da Avon, executiva da Avon, isso depende da prova, né? E sempre essa situação. Sim, mas nós já temos um posicionamento aqui. De reconhecer da executiva. Né? É conhecido, né? A questão... Não da vendedora, da executiva, né? Daquela que faz a captação das vendedoras. E aqui é o caso da executiva. A executiva, assim mesmo. Aí eu estou reconhecendo a relação de emprego. Eu fico vencido, então. Pois é, justamente na executiva que nós não reconhecemos, nós reconhecemos nas vendedoras. A executiva, né? Acho que é o inverso.